que já está com a gente aqui no estúdio. E o WhatsApp da produção do programa é o 3772-1411. 3772-1411. Pode ser a mensagem de texto ou a mensagem de voz, que é o áudio. Importante é você participar para a gente fazer esse debate, essa discussão que nós precisamos fazer sobre Anápolis. Nós estamos levando adiante aquele projeto de construir uma cidade cada vez melhor para todos nós. Então a sua participação, a sua opinião é muito importante. E se você quiser nos acompanhar e participar também pelas redes sociais, fique à vontade. Nós estamos lá no Instagram e também no YouTube. Será um prazer enorme compartilhar esse espaço de democracia e de muita informação com todos vocês. Agora, PH, 8h38. Aqui na Nova, a notícia em tempo real. E com muito prazer, nós estamos recebendo nesta manhã, aqui no estúdio do Rádio Debate da Nova FM, a presença do deputado Rubens Ottoni. Deputado Rubens Ottoni, que tem se destacado na sua atividade legislativa, mas também política, porque ele tem contribuído muito com as gestões municipais aqui em Goiás. É comum, você às vezes ouve aqui no programa, que tem uma emenda parlamentar do deputado Rubens Ottoni liberando recursos para municípios do estado. Especialmente para Anápolis, além da liberação de emendas parlamentares, contribuiu muito também colocando lá no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, vários investimentos do governo federal aqui em Anápolis. E eu acho importante a gente destacar isso, porque, claro, a gente precisa ter essa contribuição de quem é votado pela população anapolina, mas alguns que são votados aqui acabam não cumprindo com a sua parte nessa responsabilidade de ajudar a trazer coisas, benefícios para Anápolis. E o deputado Rubens Ottoni tem desempenhado muito bem esse papel. E é sobre isso que a gente vai falar com ele nesta manhã aqui no programa. Deputado Rubens Ottoni, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui falar com a gente. Bom dia. Bom dia, Cândido Filho, bom dia, Paulo Henrique, todos aqueles que nos acompanham. E para mim é uma satisfação sempre poder estar aqui com vocês. Nem sempre a gente tem a oportunidade, porque minha agenda é muito pesada em Brasília, e quando não estou em Brasília também tenho o desafio da agenda em todo o estado de Goiás. E quando eu estou em Anápolis também, agenda intensa aqui visitando instituições, entidades, visitando os bairros. Mas sempre que dá um tempinho para estar aqui com vocês, é muito bom aqui aproveitar esse espaço privilegiado de comunicação aqui para poder até prestar contas do nosso trabalho. Pois é, e para a gente também sempre é um prazer enorme recebê-lo aqui, viu, deputado? E aquilo que eu falava na abertura da entrevista, que é uma verdade, o senhor se orgulha de ser votado, por exemplo, nos 246 municípios de Goiás. E durante o exercício do seu mandato, sempre o senhor fez questão, deputado, de contribuir com esses municípios. É possível mesmo levar um recursinho aqui, uma emenda acolá para todos os municípios que, aliás, sem exceção, precisam desse dinheiro, deputado? Com toda certeza, e esse é meu trabalho, é a minha missão em todo o estado de Goiás. Eu trabalho com intensidade para cumprir a minha obrigação como deputado federal de poder levar recursos, investimentos, projetos, programas do governo federal para melhorar a vida das pessoas. E eu, todo ano, por exemplo, esse ano, essa é uma marca do meu trabalho, independente de época de eleição, eu estou presente em todas as regiões do estado. Eu já visitei esse ano 225 municípios, só agora, esse ano. 2025 agora? Só 2025. Só 2025 eu visitei 225 municípios do estado. E eu tenho a satisfação e o orgulho de poder andar todo o estado de Goiás, os 246 municípios, e em todos eles tem uma marca, tem um benefício que o deputado Rubens Ottoni levou para aquele município. É claro que tem município que tem mais, porque às vezes tem um trabalho mais efetivo, às vezes tem mais oportunidades, às vezes procuram mais, mas mesmo aqueles municípios que não me procuram, mesmo assim eu ajudo. Porque a outra marca do meu trabalho, você sabe disso, é que meu trabalho ele é intenso, independente de época de eleição, e meu trabalho não depende da questão partidária, da questão da luta eleitoral. Né? Então, para mim não interessa se o prefeito é do partido A, B ou C, se o prefeito me apoia ou não apoia,
o meu compromisso é com a população, então eu tento levar o benefício. Um exemplo disso é a cidade de Anápolis. Né? Cidade de Anápolis, que aqui todos sabem o nosso posicionamento, mas mesmo assim eu não faço a política do quanto pior, melhor. Não viro as costas e, pelo contrário, nunca Anápolis teve a oportunidade de receber tantos recursos do governo federal quanto nesse momento está recebendo, graças ao nosso trabalho em Brasília, garantindo que, ao invés de atrapalhar, de prejudicar, de dificultar, pelo contrário, apresentando as oportunidades para que a nossa população de Anápolis seja realmente beneficiada. Sim, a gente vai falar especificamente sobre essa situação de Anápolis daqui a pouco, deputado, mas antes queria saber do senhor o seguinte: nessas andanças aí pelo estado, o que os prefeitos mais pedem para o deputado? Porque a gente sabe que a saúde tem uma demanda enorme, a de educação também, e às vezes nem sempre é possível conseguir recursos nessas áreas aí. O pessoal pede mais, é isso mesmo? Emenda recursos, é para isso, deputado? Eu dizer para você, Cândido Filho, os municípios viveram aí no governo federal passado um momento de muita dificuldade, porque aqui não é questão de disputa política, questão ideológica, mas os municípios, as lideranças, os prefeitos hoje reconhecem que o governo do presidente Lula, ele é um governo municipalista. E ao ser um governo municipalista, ele oferece muitas oportunidades. No governo anterior não tinha essas oportunidades. Então, os prefeitos ficavam desesperados atrás dos deputados à busca de uma emenda, para poder ver, com aquela emenda, fazer alguma coisa para o município, porque o governo federal não oferecia nada de concreto para aquela população. Então, você disse com toda razão, a área da saúde, o pessoal desesperado para poder buscar recursos, a área da educação também, a infraestrutura, no interior do estado, muita procura de apoio à agricultura familiar, também ao pequeno produtor, porque o pequeno produtor, aquele que planta para poder colocar alimento na nossa mesa, ele tem muito pouco apoio. Né? O grande agricultor, aquele que planta para exportação, aquele da soja, aquele que planta para exportação, ele já tem acesso a recursos importantes do governo federal, né? O Plano Safra, e também ele tem uma estrutura própria. O pequeno produtor da agricultura familiar, que é aquele que nos interessa, que planta para colocar o alimento na nossa mesa, ele tem mais dificuldade. Então tem muita demanda também de poder arrumar um trator aqui para poder atender uma associação de pequenos produtores, então cooperativas, sindicatos, as prefeituras. Então isso é um trabalho também que é uma demanda que tem sido apresentada muito no meu trabalho em todo o estado de Goiás. E tem um programa aí que é para poder distribuir aquelas patrulhas agrícolas, não é isso, deputado? Sim, eu trabalho muito com essa questão. Eu trabalho muito isso com emendas parlamentares da minha autoria. Hoje, eu quero fechar este ano de 2025, nesses 3 anos desse mandato de deputado federal, chegando a mais de 150 patrulhas agrícolas distribuídas em todo o estado de Goiás. Maravilha. Atendendo aí mais de 100 municípios, porque em alguns municípios tem mais de uma, às vezes é uma cooperativa, uma associação, mas mais de 100 municípios beneficiados com emendas parlamentares de minha autoria, garantindo o apoio logístico, equipamento, como trator, como grade aradora, como encilhadeira, plantadeira, para poder dar ao pequeno produtor as condições mínimas necessárias para que ele possa produzir, não apenas com quantidade, mas possa produzir com qualidade, alimentos saudáveis para chegar à nossa mesa. Agora, a utilização dessa patrulha fica a critério das gestões municipais ou são sindicatos? Como é que funciona? Varia muito. Na realidade, depende da sintonia lá no município. Em alguns lugares, essa patrulha agrícola era passada diretamente para o município. E eu costumo fazer isso quando eu percebo que os municípios são sensíveis e comprometidos com a agricultura familiar. Porque em alguns lugares a gente leva o trator para o município, ele não tem compromisso com o pequeno produtor, quando a gente volta 2 meses atrás ele está carregando lixo na cidade. Então o trator não é para isso. O trator é para atender o pequeno produtor, para atender a agricultura familiar. Então, em alguns lugares é com a prefeitura, em outros lugares onde já existe uma organização maior,
dos produtores. Eles às vezes têm uma associação, eles às vezes têm uma cooperativa, e às vezes essa patrulha agrícola já vai direto para a cooperativa, para aquela determinada associação. Então eu trabalho em diversas formas. Maravilha. Deputado, falando aqui sobre o seu trabalho em Anápolis, eu percebo, tenho acompanhado até pelas suas redes sociais, o senhor fazendo divulgação aí daquilo que tem conseguido para a cidade. Eu falo que, sabe, uma gestão municipal, para poder ser eficiente, ela precisa ter articulação e interlocução junto com os representantes do município. E falo tudo isso para poder perguntar para o senhor o seguinte: como é que está a sua relação com a gestão municipal aqui em Anápolis hoje, deputado? Tá boa, porque quando um não quer, dois não briga. Isso. Então, como eu já tenho a posição minha definida, que eu não tenho nenhum interesse de confronto, de conflito, de ficar fazendo sensacionalismo, de fazer bate-boca, e eu poderia fazer isso com toda tranquilidade, porque eu, sendo oposição à prefeitura, eu poderia a cada dia estar levantando uma polêmica. Não faço isso, é uma definição minha. É um estilo de trabalho, né, deputado? Exatamente. Então, por isso o relacionamento é bom. É bom. Mas, então, porque eu não trabalho no conflito. Correto. Agora, nunca fui procurado pela administração municipal. Mesmo com esse monte de coisa que o senhor tem trazido aí? Nunca fui procurado pela administração municipal, pelo contrário. Eu fiz questão de procurar a administração municipal logo no início dessa gestão. Fiz questão de trazer aqui em Anápolis o secretário executivo da Secretaria de Relações Institucionais do Palácio do Planalto, o Olavo Noleto. Lembro disso. Fiz questão de trazê-lo aqui justamente para deixar a nossa mensagem de disposição de poder ajudar a cidade. Mas, evidentemente, aí você falou, mas tem tanta coisa chegando, porque não depende. Eu tenho compromisso com a cidade de Anápolis. Então, independente se o prefeito pede, independente se a administração, a equipe do prefeito pede ou não, independente disso, eu conheço a cidade de Anápolis. Eu sei a realidade da cidade, eu sei as necessidades. Então, eu estou atento em Brasília a todas as oportunidades e faço isso com o maior prazer. Por quê? Porque eu não trabalho, às vezes até a gente me cobra, me questiona, fala assim, mas como? Você é oposição à administração, você vai ajudar a administração? Eu falo, não estou ajudando o prefeito. Estou ajudando a cidade de Anápolis. Estou ajudando a população de Anápolis. Então, quando eu chego e estou atento em Brasília às oportunidades que o governo do presidente Lula oferece a todos os municípios do Brasil, eu estou atento lá para que Anápolis não perca essa oportunidade. Maravilha. Eu acompanhava pelas suas redes sociais esses dias, deputado, o senhor falando sobre a policlínica que vai chegar em Anápolis pelas suas mãos e que vai ser construída lá no Adriana Park. E eu falando sobre esse assunto aqui no programa esses dias, um ouvinte acabou me fazendo um questionamento. Mas, Candinho, vocês falam tanto em policlínica, o que é? É um hospital, é um pronto-socorro? Gente, tecnicamente, uma policlínica é um local para atendimento, é um atendimento mais completo do que aquilo das UPAs, dos postos de saúde e tal. E lá você vai ter, inclusive, médicos de várias especialidades. Eu queria que o senhor falasse, deputado, sobre essa obra, a policlínica, e se já tem previsão, se o dia já está em conta, é do PAC, quando é que isso pode começar, o que a população pode esperar disso, deputado? Esta é uma das ações importantes que nós estamos desenvolvendo em Brasília, junto ao governo do presidente Lula, e que se torna realidade para a cidade de Anápolis. Na área da saúde, nós temos previsto 2 unidades básicas de saúde, uma unidade básica de saúde no Jardim das Américas, obra que já foi iniciada. Já está iniciada. Né? Uma outra unidade básica de saúde na Vila Esperança, também já iniciada. Um centro de atenção psicossocial lá no Samambaia. Então, também recursos do governo federal, do governo do presidente Lula, e de maneira especial a policlínica que você citou. Isso, a policlínica lá no Adriana Park. Este é um investimento, no final, um investimento de mais de 30 milhões de reais do governo do presidente Lula para a cidade de Anápolis. E você disse bem, a policlínica
ela não é uma unidade básica de saúde para fazer o atendimento emergencial, para fazer aquele atendimento inicial numa pessoa que precisa ali na ponta já ser atendido de imediato. É um atendimento especializado. Correto. É um passo adiante. A policlínica, ela é um apoio importante para as ações que já estão sendo realizadas na cidade. Então, na policlínica, nós teremos aí o serviço da policlínica é de atenção, aquela atenção especializada. Então, isso. Lá teremos várias possibilidades, várias especialidades de atendimento e também de exames, né? Já saindo dali com diagnóstico, né? Então, essa estrutura física, que é da policlínica, ela está prevista para fazer um atendimento, então não é um atendimento, a policlínica não é um atendimento para aquele bairro. Isso, e nem só para a cidade de Anápolis. Uma policlínica como essa, ela vai atender regionalmente outros municípios. Porque uma policlínica como essa, ela não terá em outros municípios menores. Né? Por exemplo, o poste 1 aqui, que é... As policlínicas, elas são previstas para municípios acima de 400 mil habitantes e também prevista para municípios entre 200 e 400 mil habitantes. Então tem dois tipos de policlínicas. Tem dois tipos de policlínica. Acima de 200 e acima de 400 mil habitantes. Exatamente, de 200 a 400 e acima de 400. Então elas são regionais. Correto. Essas policlínicas, elas atuam para atender municípios menores que estão ao redor do município que recebe a policlínica. Então é um benefício muito grande. Né? Será que futuramente, quando entrar em operação essas policlínicas aí, será que vai poder ser para um suporte também daquele outro programa que eu considero muito importante também, que é o Agora Tem Especialistas, né? Eu acho que de repente pode ser... É o mesmo. Esse programa, ele se casa. Isso. Interage com ele. Então nós vamos ter elas terão uma estrutura, essa policlínica, ela terá uma estrutura de serviço que vai ter essas consultas que eu disse, consultas com especialistas, médicos de diversas especialidades, evidentemente definido assim, essas especialidades definidas a partir do perfil da comunidade, da população aqui da região, tipo cardiologia, neurologia, oftalmologia, né? Então, mas depende da necessidade da região. Uma policlínica como essa prevê o atendimento direto com exames como ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, mamografia, ecocardiografia, né? Eletrocardiograma, exames que são difíceis de ser acessados pela população. A população não tem acesso a isso. Então a policlínica, ela vem para fazer esse atendimento. E tem também a policlínica, ela vem para fazer também pequenos procedimentos. Cauterização, às vezes uma biópsia. De repente uma unhazinha cravada ali, uma dorzinha. Essas coisas também podem ser feitas, né? Então, a ideia é que nessa policlínica nós tenhamos toda uma atenção de tecnologia para poder fazer o atendimento telesaúde também, até à distância. Essas policlínicas terão especialistas que serão acessados à distância para poder ajudar nesse atendimento. Pelo que o senhor está falando aí, vai ser um suporte muito interessante para a nossa população. Quer dizer, é um local onde você vai encontrar vários tipos de atendimento. Por isso que é poli de vários. E esse trabalho será feito com o atendimento normal da atenção primária, das unidades básicas de saúde. Então, a pessoa é atendida na unidade básica de saúde. Então, ali ela não tem aquela especialidade. A própria unidade básica de saúde já vai encaminhar para a policlínica. Então, já fica o encaminhamento, já tem o agendamento para lá. Maravilha. Então, essa é a visão do governo do presidente Lula. A visão do governo do presidente Lula é criar uma rede de atendimento para que a população tenha acesso àquilo que hoje ela busca e às vezes não consegue. Então, nós estamos garantindo unidades básicas de saúde, então estamos reforçando o atendimento primário. Então, eu citei aqui 2 exemplos, aqui para Anápolis, 2 unidades básicas de saúde a mais aqui na cidade de Anápolis. E é importante dizer que aqui em Anápolis nós temos uma rede de unidades básicas de saúde que são mantidas também com recursos do governo federal.
né? Tem recurso do governo federal, do Ministério da Saúde, para a manutenção de todas essas unidades básicas de saúde, e estamos construindo mais 2 unidades básicas de saúde, mas agora a policlínica vem para dar o passo adiante. A pessoa é atendida na unidade básica de saúde, ali ela precisa de um atendimento especializado, aí para onde que ela vai? Já vai o encaminhamento para a policlínica. Esse é o nosso objetivo com a policlínica. Deputado, o senhor falou aí agora há pouco, até é para resolver aqui a dúvida de um ouvinte, o senhor falou sobre a unidade básica de saúde lá na Vila Esperança. É que na Vila Esperança, próximo ali à UPA mesmo, porque tem o Jardim Esperança, que é aqui lá perto do DAI, no setor industrial Monir Calixto. E o pessoal faz muito essa confusão do que é Vila Esperança e do que é Jardim Esperança. Na Vila Esperança. É na Vila Esperança, então ali, naquela região da UPA ali, então. Ali próximo ao cartódromo ali. Isso, próximo ao cartódromo, naquela região ali. Na saída para Goiânia. Ah, maravilha. Então, só para poder esclarecer isso aí. Deputado, uma outra dúvida. O senhor está colocando aí essas unidades que vão ser construídas aqui em Anápolis com recursos do PAC e do governo federal. Isso, claro, que vai passar a integrar a rede pública de saúde do município. Nós temos uma saúde hoje, lamentavelmente, e quase que totalmente terceirizada aí pela gestão do município. Essas unidades, elas poderão entrar nesse sistema também, deputado? Eu espero que não, né? Eu espero que essas unidades elas possam efetivamente cumprir um papel estratégico de atendimento à comunidade. E aí entra uma discussão de avaliação de gestão, né? O gestor, o município, e há uma crítica muito grande ao modelo adotado, e eu espero que não apenas para essas unidades que nós estamos construindo, mas para as outras unidades já construídas, e a maioria delas foram construídas com recurso do governo federal, essas unidades, elas efetivamente atendam a população num modelo de gestão adequado. E que chegue mesmo esse atendimento para a população. Exatamente, porque esse é o desafio da nossa parte. Então eu poderia muito bem, repito aqui, como deputado federal, estar aí apenas nos meios de comunicação, fazendo crítica, questionando. Não, eu estou tentando ajudar, trazendo recursos, veja você, só com essas 2 unidades básicas de saúde e mais a policlínica, são mais de 30 milhões, mais de 40 milhões de reais de investimento do governo do presidente Lula. Só na policlínica, deputado? Não, com as 2 unidades básicas. As 2 unidades e a policlínica cerca de 30 milhões. Cerca de 30 milhões. Passa de 30 milhões, 33 milhões, as unidades básicas de saúde cerca de 2 milhões cada uma, ainda tem equipamentos, nós vamos garantir os equipamentos para todas para a policlínica e também para as unidades básicas de saúde. Então, esse é o trabalho. Então, estou trabalhando com muita atenção, com muita responsabilidade para que a cidade de Anápolis seja atendida na área da saúde da melhor maneira possível e que não haja nenhuma justificativa para que a nossa população não tenha acesso à saúde pública, gratuita e de qualidade. Maravilha. Não, eu faço a pergunta para o deputado, sabe por quê? Que em Anápolis nós temos um modelo de gestão de saúde que, sinceramente, não dá para poder aceitar. Aqui em Anápolis nós terceirizamos a atenção básica, que é aquele postinho de saúde lá do seu bairro, onde você vai para, de repente, conseguir uma consulta, alguns medicamentos, de repente, para encaminhamento para um determinado tipo de atendimento. Até essa atenção básica foi terceirizada. Eu considero isso, assim, um erro grave, sabe, deputado? Que uma atenção básica, que é para estar mais próximo da população ali, foi entregue para iniciativa privada, para organização social. Um absurdo negócio desse, né, deputado? Com toda certeza. Essa é uma preocupação que nós temos, estamos sempre questionando, acompanhando de perto, fiscalizando. Infelizmente, eu não tenho controle sobre a gestão municipal. O que eu posso fazer pela cidade de Anápolis é estar atento em Brasília a todas as formas de garantir recursos para poder não ter a desculpa que não tenha o apoio necessário para esse trabalho. O apoio tem. Como eu disse a você, essas unidades básicas de saúde aqui na cidade de Anápolis, elas recebem custeio, recurso de custeio mensal do Ministério da Saúde. Né? Você vai no atendimento o programa Brasil Sorridente, que é um programa bastante importante, que é de saúde bucal, recebe também recursos do governo federal. Então nós temos isso. Mas a obra é difícil, porque a obra é muito cara, nós não temos condição de investir. Também o governo federal está fazendo essas obras. E eu tenho trabalhado em Brasília para não perder nenhuma oportunidade. E nós estamos falando aqui da área da saúde, mas na área da educação, por exemplo, é outra área que é importantíssima. Muito Você sabe a demanda que tem de creche,
pessoal cobrando, as mães precisando colocar as suas crianças nas creches, não, a prefeitura não consegue atender. Eu estou trabalhando em Brasília, ao invés de... Não estou aqui fazendo a crítica pela crítica, eu estou buscando também alternativas para a cidade. Tem pedido a Nupac para de repente construir alguns CMEs? Já garantimos recurso. Isso. E já você até perguntou sobre esse recurso da Policlínica, da Unidade Básica de Saúde, se o recurso está em conta, todos em conta. Todos em conta. Então a prefeitura já pode licitar essas obras, então? As duas unidades básicas de saúde já foram licitadas, a obra já começou. Sim. A Policlínica está no processo já de licitação, porque o dinheiro já está em caixa, então a prefeitura está fazendo o processo, um processo demorou demais, eu gostaria que essa obra já tivesse iniciada. Eu estou todo mês acompanhando, esse mês eu fui lá, o terreno está lá do mesmo jeito, mas nós precisamos agilizar, porque quanto mais rápido construir, melhor para a população de Anápolis. A parte mais difícil, que é o dinheiro, que é o recurso, o governo federal já disponibilizou, não podemos ficar olhando para o tempo. Temos que pegar e fazer. Então a prefeitura precisa fazer sua parte. Na área da educação, nós já temos recursos garantidos em conta, recursos do governo do presidente Lula através do MEC, Ministério da Educação, através do FNDE, trabalho nosso também em Brasília, para a construção de duas creches, uma creche lá no Jardim Primavera 2. Bem lembrado. Lá é um lugar muito solicitado. Tem uma demanda enorme. Lá depois do Filósofo. Isso. E o outro lá no Copacabana. Uma outra creche no Copacabana, que é outra região também muito adensada, população muito grande, necessidade de creche para as crianças, pedido antigo, então nós estamos garantindo uma creche para o Jardim Primavera 2, lá para frente do Filósofo, e também no Copacabana. Além disso, garantimos o recurso para uma escola de tempo integral que será construída ali no Residencial Under, ali na região do Bairro de Lourdes. Residencial Under, também recursos já disponibilizado pelo governo do presidente Lula, através do MEC, trabalho nosso em Brasília, para poder garantir essa escola de tempo integral. Então, esse é meu trabalho. Então, eu tenho tentado cumprir a minha missão em Brasília. Aí alguém pode dizer, essa é a sua obrigação. Claro, é por isso que eu trabalho. Porque foi escolhido para isso, mas... E eu... Tem gente que tem essa obrigação, mas que não faz. Exatamente. Então, é minha obrigação e eu tento cumpri-la com rigor. É esse o meu trabalho mesmo, é a minha missão em Brasília. Então, e a cidade de Anápolis sabe que pode contar comigo, independente das disputas eleitorais, independente das questões partidárias, eu estou sempre preocupado em descobrir uma forma de ajudar a cidade de Anápolis. Maravilha. Deputado, outro questionamento também que o pessoal faz sempre pra gente aqui, que Anápolis hoje tem uma demanda enorme, porque as últimas gestões aí não se preocuparam com isso. Anápolis passou muito tempo sem ter uma política habitacional para construir residências, casas que cheguem lá para a população. Eu sei que o governo federal tem um trabalho muito forte nisso aí, inclusive em relação ainda ao Minha Casa Minha Vida. Tem um projeto aí da prefeitura que fala que é construindo sonhos, mas parece que está virando pesadelo, porque não aparece nada, né, dessas casas aí. A promessa era de construir 10 mil casas em Anápolis, depois baixaram para 6.500 casas, mas isso até agora não saiu do papel. E a gente sabe que tem, vindo lá do governo federal, se não me engano, 650 casas, né? Esse dinheiro essa parceria já foi estabelecida com o município, deputado, porque pelo que eu sei é o seguinte, dentro desse projeto, a prefeitura entra com o terreno, com a área, e o governo federal entra com os recursos. Isso está sendo tratado com o município, esse projeto está caminhando, como é que está a situação dele hoje, deputado? Essa área da moradia popular é uma prioridade do governo Lula. É importante destacar que lá atrás, no primeiro governo Lula, o presidente Lula lançou o programa Minha Casa Minha Vida. Correto. Esse programa Minha Casa Minha Vida, naquela oportunidade, o presidente Lula anunciou que iria construir 1 milhão de casas, 1 milhão de moradias em todo o país. O pessoal achou que isso era um absurdo. Está prometendo e não vai cumprir. Exatamente. Em 2 governos, o segundo governo do presidente Lula e o primeiro governo da presidenta Dilma, foram construídas mais de 3 milhões de moradia no Brasil. Então, um programa de sucesso. Correto. E, infelizmente, no governo federal anterior, esse programa ele foi desativado.
né? Não foi prioridade, eles acabaram com o programa, até por perseguição política. Mudaram até o nome. Porque tinha a marca do governo anterior, colocar no lugar do Minha Casa Minha Vida o programa Casa Verde Amarela. Não fizeram casa nem verde, nem amarela, não construíram casa popular em lugar nenhum. Não é aqui em Anápolis, porque se fosse só em Anápolis, por uma circunstância ou outra, como você falou, a administração não teve interesse, não fez. Não. Lugar nenhum do Brasil. Lugar nenhum do Brasil foi feito. Com o retorno do presidente Lula ao governo federal, o programa Minha Casa Minha Vida ele foi reativado. Então, essa oportunidade de construir moradias populares, ela voltou. E a Caixa Econômica Federal é a gestora desse programa junto com os municípios. E esse programa, Cândido, ele dá várias oportunidades para o município e várias oportunidades para as pessoas acessarem a moradia. Uma delas é essa que você colocou muito bem, que é aquela moradia a custo zero. Correto. Para a população carente, para aquela família que está ali na faixa de renda até 1,5 salário, que ele, evidentemente, não tem como comprar uma moradia, uma casa nunca. Pelo financiamento normal não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, a partir da seleção, o governo federal oferece uma oportunidade para que os municípios levem a essas famílias a moradia digna. Correto. Isso através de quê? Financiamento do governo federal. Agora tem que ter a parceria do município. Qual que é o que o município precisa entrar? Ele precisa entrar com a área, precisa garantir a área, precisa garantir a infraestrutura daquela área, né? Precisa garantir os equipamentos necessários. Por exemplo, vai construir. Eu garanti uma área lá no meio do cerrado, onde não tem asfalto, não tem água, não tem energia, e não tem escola. Como é que vai colocar a família lá naquele lugar? Então não tem jeito. Tem que ter um planejamento. Essa é a parte da prefeitura. Mas nesse caso, a prefeitura entrando com a área, garantindo a infraestrutura, o governo federal garante a construção com 100% do valor da obra. Então essa é a moradia que a gente chama a custo zero. Correto. É o faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Mas também esse programa Minha Casa Minha Vida, ele oferece, até para chegar a mais pessoas, ele oferece àquele que ganha ali de 2 salários, renda de 2 salários até 4, e depois de 5 até 10, outras oportunidades. Aí já com um pagamento adicional do próprio morador, da própria família beneficiada. Esse projeto, ele inclusive nem depende da prefeitura. Ele já as pessoas podem acessá-lo diretamente na Caixa Econômica Federal. É claro que quando existe o interesse da prefeitura, consegue-se fazer mais, porque a prefeitura entra às vezes com recurso, entra ali com ajudinha, isso baixa a prestação daquele que vai pagar. Só para você ter uma ideia, aqui na cidade de... Aqui em Anápolis? Na cidade de Anápolis, nós já temos... no governo, eu vou falar só do governo do presidente Lula, desde quando o presidente Lula entrou em janeiro de 2023. Correto. Até hoje, nós temos mais de 5.000 moradias já contratadas, programa Minha Casa Minha Vida, a revelia de prefeitura. Nas duas faixas, na 1 e na 2? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, em todas essas faixas, nós temos a revelia de prefeitura. Correto. Independente do trabalho da prefeitura, nós temos, só para você ter uma ideia, hoje, num balanço nosso aqui, nós temos cerca de 5.000 já contratadas. Nessa que depende da área da prefeitura, nós temos menos de 300. Pois é, quer 5 mil, menos de 10%. Quer dizer, falta se a prefeitura agilizar mais. Se a prefeitura municipal, ela agiliza, participa, apresenta as áreas, esse trabalho vai ter um potencial grande. Agora, o que não dá é a gente ver a prefeitura falar que vai fazer tantas mil moradias, que na verdade não é ela que está fazendo, é recurso do governo federal, que as pessoas acessam diretamente. Agora, aquela faixa 1, sim. Do faixa 1, se a prefeitura garante a área, garante a infraestrutura, aí começa a contar
o que a prefeitura está fazendo. Justamente. Por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo, eu estou falando aqui de 5 mil moradias. Quando a gente fala assim, ó, já tem 5 mil moradias contratadas, a pessoa fala assim, mas não estou vendo aonde que tem essas moradias sendo construídas. São moradias construídas individualmente, ou às vezes uma empresa que constrói para poder vender. Nessa casa, Minha Vida. Exatamente. A empresa constrói, mas o financiamento final da Caixa e dentro do programa. Aí você fala assim, Minha Casa, mas Minha esse Vida. o pessoal está pagando? Pois é, mas ele paga uma prestação que é muito menor do que o aluguel que ele hoje paga e está pagando uma prestação por aquilo que é propriedade dele. Não, e tem um detalhe também, deputado, tem determinados tipos de financiamento que há um subsídio, inclusive, para a entrada no imóvel. Quer dizer, há um subsídio, há um incentivo para que as pessoas Agora, façam o que nós queremos mesmo da Prefeitura Municipal, aqui, e não é só do caso aqui em Anápolis, mas em qualquer município, que as prefeituras municipais, elas sejam solidárias, participe também com o governo federal, entrando com a parte, entrando com a área, entrando com a infraestrutura, porque aí nós podemos atender mais famílias e atender exatamente as famílias mais carentes, mais necessitadas, aquelas que não têm nenhum acesso ao financiamento. Nós temos exemplo aqui, por exemplo, na administração do PT, administração do Antônio Gomide aqui em Anápolis, nós construímos vários conjuntos residenciais importantes que foram construídos com a parceria com a prefeitura. Isso. Um Copacabana, um Leblon. Né? São o Santo Expedito, são vários que foram construídos, que foram oferecidos à população de baixa renda. Mas por que foi possível construir? Porque a prefeitura teve interesse, fez a sua parte com a área, com a infraestrutura, o governo federal entrou com dinheiro para a obra. Agora, quando a prefeitura não faz a sua parte, o governo federal fica limitado. Mas mesmo assim, o governo federal faz na cidade. Estou citando um exemplo aqui, mais de 5 mil moradias contratadas aqui na cidade de Anápolis. Se a prefeitura não faz, uma construtora faz, vai lá na Caixa, pega o recurso, faz o subsídio e o governo federal ajuda. Não, agora, deputado, quando o senhor fala aí a respeito dos conjuntos habitacionais que foram construídos aqui, né, na primeiro governo do Lula, você lembra do Copacabana, do Leblon, Residencial do Servidor? Esses dias encontrei um morador lá do Residencial São Cristóvão, que foi um dos últimos, talvez, construídos aqui na cidade, que é ali atrás do conjunto Filósofo Machado ali. Ali são apartamentos. Olha, eu hoje, graças a Deus, tenho uma vida um pouco melhor, essa senhora me falava, graças a esse apartamento que eu consegui ser beneficiado lá no São Cristóvão. Paga-se que R$ 126 de mensalidade de prestação, quer dizer, acessível realmente para a população de baixa renda. E ela falava, olha, que se eu tivesse que pagar hoje ali R$800, R$1.000 de aluguel, a minha vida seria muito pior, muito mais difícil. Quer dizer, a pessoa ganha uma qualidade, uma condição de vida boa, né? Não pagando aluguel, gratificante, né? Poder ouvir um testemunho como esse. Justamente. Né? É gratificante. E isso nos anima a continuar o trabalho. Como eu disse, quando tem a parceria e o município cumpre o seu papel, esse processo avança mais rapidamente e atinge mais famílias. Mas, independente disso, o governo federal está investindo, tem recurso disponível. Olha. A Caixa Econômica Federal, ela faz a gestão e muito bem, orienta muito bem. E, repito, aqui em Anápolis temos mais de 5 mil contratos, 5 mil moradias sendo já construídas ou sendo construídas com recurso do programa Minha Casa Minha Vida do governo presidente Lula aqui na cidade de Anápolis. Para finalizar essa questão da habitação popular, deputado Rubens Ottoni, se houver o maior interesse por parte da prefeitura, dá para agilizar mais esse processo, para construir mais casas para essas pessoas, para essas famílias da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, porque aqui em Anápolis hoje nós temos um problema que é de áreas, né? A gestão passada, por exemplo, vendeu área demais da conta, áreas públicas, e tem essa dificuldade do município encontrar áreas. Mas se houver o interesse e a prefeitura agilizar, dá para trazer mais? Com certeza, e eu já tenho feito essa tratativa junto à administração municipal no sentido de tentar sensibilizá-los para essa necessidade, junto à Caixa Econômica Federal, para a Caixa Econômica Federal facilitar os encaminhamentos dos projetos. A Prefeitura já tem alguns projetos encaminhados junto à Caixa, que ainda dependem de alguma liberação, e eu torço
para que o mais rápido possível se deslanche esse processo das habitações populares, porque, como eu disse a você, eu quero trabalhar de maneira positiva, eu quero ver as coisas acontecerem para a nossa cidade. Não me interessa ficar aqui torcendo para dar errado, ou está dando errado, aí eu vou fazer a crítica. Não, eu quero que dê certo. Então eu torço que a prefeitura cumpra rapidamente todo o seu... aquilo que ela precisa fazer junto à Caixa Econômica Federal para que se some ao esforço que o governo federal do presidente Lula já está fazendo e liberando mais de 5 mil moradias para a cidade. Mas a prefeitura entrando no processo e participando com as áreas e com a infraestrutura, certamente nós atenderemos mais famílias e principalmente vamos atender as famílias mais carentes, aquelas que nem o acesso ao financiamento ela às vezes teria. Tem, justamente. Então, maravilha que isso aconteça e vamos trabalhar para isso mesmo, se Deus quiser. Agora, deputado, uma mais recente conquista sua aqui para a cidade foi a vinda para Anápolis de um campus, né, uma unidade, digamos assim, da Universidade Federal de Goiás. Está caminhando? Como é que está o projeto? Essa é uma... Continua dentro do cronograma já estabelecido? Sim, essa é uma conquista importante para a cidade de Anápolis. E eu estou muito feliz, o Candinho, de poder participar desse trabalho intenso de anos e anos e ver agora este sonho se tornar realidade. Você sabe, as pessoas que nos acompanham aqui, sabem do meu compromisso histórico com a educação. Sim. Sempre trabalhei essa área da educação, participei ativamente da fundação da Universidade Estadual de Goiás. Na época eu era deputado estadual. Lembro disso. Articulei para que a Universidade Estadual de Goiás ela se tornasse realidade e, mais do que isso, tendo a sua reitoria, a sua direção na cidade de Anápolis. A Universidade Estadual de Goiás é a única universidade estadual do Brasil. Cada estado tem a sua universidade estadual, mas Goiás é a única universidade, o estado que a sua universidade estadual não está na capital. Na capital, a sua sede não é na capital. E por que não é na capital? Porque foi uma ação nossa, uma ação minha como deputado federal, deputado estadual naquela época, justamente para superar divergências que nós tínhamos aqui sobre a UEG, que nós precisaríamos abrir o caminho para viabilizar a UEG. Aqui nós tínhamos a Uniana e nós teoricamente iríamos perder a Uniana, Anápolis seria prejudicado. Então nós conseguimos negociar na Assembleia Legislativa e no Poder Executivo, na época, estadual, para que votamos na Universidade Estadual de Goiás, garantimos a Universidade Estadual de Goiás, mas desde que a sede seja em Anápolis. Justamente. Então eu participei disso. Uma outra conquista importante que eu participei desde o início, aí já como deputado federal, foi trazer para Anápolis a unidade do Instituto Federal de Goiás. Bem lembrado. Então esse Instituto Federal de Goiás foi uma grande conquista também. Na época, o prefeito Pedro Sayum estava à frente da prefeitura e acompanhei junto com ele para podermos garantir a área e podermos viabilizar o Instituto Federal, que foi construído depois já na gestão do Antônio Gomide como prefeito e foi inaugurado depois na gestão do Antônio Gomide. Eu participei efetivamente dessa questão de trazer o Instituto Federal de Goiás, que hoje cumpre um papel estratégico. Mas faltava, Candinho, a nossa Universidade Federal aqui em Anápolis. Tem a Universidade Federal em Goiânia, tinha a Universidade Federal lá em Catalão, que se transformou numa universidade independente, tinha a Universidade Federal de Goiás em Jataí, na cidade de Goiás, em Aparecida de Goiânia, né? Agora na cidade ocidental, e Anápolis não tinha. Então, esse trabalho foi um trabalho que nós levamos adiante e agora estamos trazendo, não é um curso da Universidade Federal de Goiás aqui para a cidade de Anápolis, não é um centro, espaço, uma extensão para poder fazer cursos de pós-graduação, não. Nós estamos trazendo o campus da Universidade Federal de Goiás para a cidade de Anápolis. Garantimos uma área de mais de 100 mil metros quadrados. Isso significa, só para a gente ter uma ideia, é cerca de o dobro da área do Instituto Federal. Olha. O dobro da área do Instituto 100 Federal. mil metros, é isso? 100 mil, mais de 100 mil metros. Mais de 100 mil metros. Ali na saída para Goiânia, ali ao lado da BR-060, logo após o centro de convenções.
Então, uma área grande ali, onde nós vamos construir o campus da Universidade Federal de Goiás para garantir aqui um centro de pesquisa, centro de inovação. Garantimos cursos de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. É claro que isso vai ser feito gradativamente. Agora, deputado, é trabalhar junto à reitoria agora os cursos que virão para Anápolis, né, para casar com aquilo que a gente precisa, né? Exatamente. Então isso, com certeza, teremos pesquisas a serem realizadas, né? Ali nós estamos num lugar estratégico. A Universidade Federal de Goiás estará aí ao lado da rodovia, de frente para o distrito agroindustrial da nossa cidade. Então cumpre um papel importante ali de reforço, de apoiamento a uma vocação industrial que a nossa cidade já tem. Então tudo isso, eu imagino que em um determinado momento as pesquisas vão ajudar a orientar por onde esses cursos deverão servir. Agora, é uma grande vitória para a nossa cidade. Isso significa geração, claro, é oportunidade de estudo para os jovens, mas é geração de emprego, é geração de renda, é oportunidade de desenvolvimento para o nosso município, é oportunidade de atração de mais investimentos que virão para a nossa cidade por conta de ter um centro de pesquisa e inovação como esse instalado aqui na nossa cidade. Então abre uma possibilidade de logística extraordinária para a nossa cidade. Além do que, deputado, a gente está fortalecendo Anápolis como um polo universitário, né? Que Anápolis já mas que com a chegada da Universidade Federal, claro que isso consolida esse polo educacional. Então, eu fico muito feliz como deputado federal de ter participado dessa articulação desde o início, aqui no diálogo com a reitoria da Universidade Federal de Goiás, mas principalmente com o diálogo no governo federal, do governo do presidente Lula. Esse era um trabalho que já acontecia há algum tempo, mas se viabilizou agora não é por acaso, é pelo compromisso do governo federal atual, do governo do presidente Lula, com a educação superior para garantir oportunidades para os nossos jovens. O ministro da Educação, Camilo Santana, sempre acessível, meu amigo pessoal, a gente tem um relacionamento, um diálogo muito grande, um apoiamento. Nós conseguimos, junto com ele, trazer para Goiás, neste ano de 2025, mais 3 institutos federais para o estado de Goiás, né? Um para Quirinópolis, outro para Porangatu e outro para Cavalcante, regiões diferentes. Tudo o ministro Camilo Santana nos garantiu isso, já está em construção esses 3, nós queremos já tê-los em funcionamento o ano que vem. E agora a Universidade Federal na cidade ocidental e a Universidade Federal aqui na cidade de Anápolis. Sem dúvida uma grande conquista. Mas, deputado, eu não poderia deixar de encerrar essa entrevista aqui, sempre dar uma pitada política nas nossas conversas. Está caminhando para que a gente tenha uma candidatura da chamada Frente Progressista aqui em Goiás, porque a gente tem sentido nos últimos dias, parece esse desejo partindo aí de algumas pessoas. O senhor tem participado dessas articulações? É esse mesmo desejo de repente ter uma candidatura do chamado campo progressista em Goiás, deputado Rubens? Não, sempre teve, né, Cândido Filho? Sempre teve e não vai ser agora que não terá. Então, com certeza, 2026 teremos uma candidatura a governo do estado que apoie o projeto do presidente Lula. Nossa prioridade é a reeleição do presidente Lula e teremos em Goiás um palanque. Agora, o que ainda não está definido é se essa candidatura vai ser do PT, se vai ser do PV, se vai ser de outro partido, do campo, mas do campo progressista. PSB, parece. PSB, daqueles que tenha compromisso com o governo federal. É isso. Então não tem que ser necessariamente uma candidatura de alguém do PT. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós já tivemos oportunidades onde nós apoiamos candidatos de outros partidos. Então, mas nunca ficamos sem candidato aqui em Goiás. Sempre tivemos candidaturas representando o campo. Na primeira eleição do presidente Lula, nós tivemos candidatura do PT. Na reeleição do presidente Lula, segundo o governo do presidente Lula, nós apoiamos uma candidatura do PSB, na época o deputado Barbosa Neto. Né? Depois, na candidatura, a primeira eleição da Dilma, nós apoiamos uma candidatura do MDB, do Iris Rezende, que deu apoio também à Dilma. Né? Na reeleição da Dilma, nós já tivemos candidatura própria, que foi o Antônio Gomide. Então, depois, no enfrentamento, quando nós tivemos a candidatura do Haddad,
para presidente da República, nós tivemos a professora Kátia como candidata do PT. Também, então, lembro. sempre tivemos. Então, não há dúvida nenhuma. Nós teremos candidatura do campo progressista, nós teremos uma candidatura a governo comprometida com o projeto do presidente Lula. O que nós vamos buscar de maneira estratégica é como lidar com isso, como organizar para ampliar os apoios para o presidente Lula. Então é isso que nós vamos trabalhar. Agora, tem surgido aí muitos comentários nos bastidores que o MDB pode estar integrado a esse projeto de reeleição do presidente Lula. E até o deputado Rubens Ottoni, bem informado que deve estar por dentro aí dessa articulação ou dessa especulação que eles têm feito. Que a ministra Simone Tebet, que é uma das fortes lideranças do MDB hoje, e é ministra do governo Lula, poderia ser colocada na chapa como a vice-presidente, porque o projeto, me parece que do vice-presidente Geraldo Alckmin, aí talvez seria voltar para São Paulo para disputar o governo do estado ou uma vaga ao Senado. E aí quais seriam as consequências disso? Por exemplo, tendo Simone Tebet como vice de Lula, é claro que isso é especulação, e aqui em Goiás o vice-governador Daniel Vilela, que é o candidato da situação nessa próxima eleição, aí qual seria o comportamento dele? Muita gente está duvidando em relação a isso. Será que isso seria possível? Porque eu não imagino, por exemplo, o deputado Rubens Ottoni, alguém do PT fazendo composição com um vice que é do governador Caiado hoje, do governo dele e tal. Acho que isso é praticamente impossível, né? Se bem que em política não tem nada impossível. Mas existe mesmo essa possibilidade? Isso tem sido trabalhado ou não? Como você falou, na política tudo é possível. Tudo. Agora, essa hipótese que você está levantando, você viu, tem muito si, né? Tem muito si, e né? si. Né? Então, primeira coisa, se o Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente, se ele estiver disponível para ser vice-presidente, vai continuar. Vai ser ele. Não tem mudança, não adianta. Não vai ter mudança. Isso eu não tenho dúvida, que o presidente Lula não vai mexer na chapa. Não. Aí você levantou a hipótese. Mas se, por acaso, ele resolver a ser candidato ao governo ou Senado, aí abre a possibilidade para fazer uma composição. E acho que numa composição como essa, o MDB tem chance de fazer essa indicação nacional. Eu acho que para vice. Acho que tem. Agora, na eleição passada, o MDB lançou candidato, né? Que foi a própria Simone Tebet. Então, agora poderia estar já na chapa, já no primeiro turno. Há essa possibilidade. Agora, mesmo se acontecesse isso, eu não vejo nenhuma possibilidade de caminhar aqui. Caminhar aqui, e não é pelo PT, não. Porque você falou assim, mas eu não vejo a possibilidade do PT acompanhar. Não, eu não vejo nenhuma possibilidade, é pelo lado do MDB de Goiás. Do lado de lá, então. É do lado de lá. O MDB de Goiás, mesmo se a vice fosse do MDB, na chapa do Lula, mesmo assim eles não viriam. Não, né? Não viriam. E ainda justamente pelos compromissos e porque estão amarrados no projeto do governo do estado. Então, se eles não vêm, é claro que não tem o nosso apoio. Justamente. Como eu disse no início, nós teremos uma candidatura a governo em Goiás, independente de partido, mas uma candidatura que apoie a candidatura do presidente Lula no projeto na reeleição. Nacional. E tem essa candidatura, claro, que é no campo progressista. Jamais será, por exemplo, se alinhando a um candidato que é apoiado pelo atual governador Ronaldo Caiado. Isso acho que totalmente sem sentido, né? Deputado Rubens Ottoni, eu quero demais te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui falar com a gente. Sempre é um papo muito bacana. A gente coloca essa prosa em dia e a gente traz muitas informações para a nossa população. Olha só quantos projetos você tomou conhecimento hoje através e por essa entrevista do deputado Rubens Ottoni. Sempre bastante esclarecedora. Então quero demais te agradecer por isso, deputado. Muito obrigado, um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, esse espaço privilegiado de comunicação. Quero aproveitar a oportunidade aqui, Candinho, para parabenizá-lo por esse trabalho, por essa determinação sua de tentar fazer da comunicação um espaço de busca da verdade. Muito obrigado. De combate às fake news, de combate à enganação, à mentira, que infelizmente vai se propagando de uma forma que confunde a população. Nós precisamos cada vez mais de espaços como esse e de pessoas como você, comprometidas com a verdade, para poder falar o que precisa ser falado, doa a quem doer,
E de uma maneira especial também, é um espaço democrático que dá a oportunidade para divulgar tudo que seja, independente de questão partidária. Né? Então eu agradeço agradeço a oportunidade e parabenizo você por esse excelente trabalho.